Boa noite, disse o pai de forma seca. Boa noite, disse a mãe, ligeiramente ríspida. Você conseguiu pagar aquela conta? Então, eu entrei no banco às 2 e quando era 2h40 eu estava uns 2 metros na frente de onde eu entrei. Tinha tanta gente na frente, mas tanta gente na fila, e só dois caixas atendendo, os meus pais começaram a inchar, a moça da frente não pagou, né? Eu não acredito. Eu deixo uma coisa para você fazer, uma só, e você consegue não fazer. Será que eu sou o único que se importa com essa casa? Se não sou eu a fazer as coisas acontecerem, nada acontece. Venci a hoje, você sabe? Vai me fazer pagar juros. Nesse momento, as ondas do mar ultrapassavam o pequeno e frágil barquinho. Te fazer pagar? Você fala como se fosse o dono de tudo? Eu também vou pagar essa porcaria de juros de um dia. Amanhã eu vou voltar lá. Mas você tem razão, falhei na tarefa que você me deu, chefe. Da próxima vez, pede para Ângela fazer. Aposto que ela deve fazer muito melhor, né? Dona Elizabeth gritava e enfrentava o marido. O ambiente estava péssimo. O ódio saía pelas palavras e atingia o coração em cheio, como lâminas pontiagudas. Dona Elizabeth era uma panela de pressão pronta para explodir. Ser filho único nessas horas não é lá muito fácil. Mas eu apoiava Marcelo, que estava enfurecido com a forma que o pai tinha tratado a mãe, e logo se colocou ao lado dela. Lá vem você com essas maluquices da sua cabeça, só para inverter as coisas, Vitório gritava. Todo mundo sabe que é verdade, pai. Agora você também? Maravilha! Estou cercado de acusadores. Por que você não vai fazer algo de útil na vida? Além de ficar vivendo às minhas custas, eu trabalho para te sustentar. Eu trabalho para você ficar tocando guitarra o dia todo. Graças a mim, você tem tudo o que tem. E agora eu tenho que ficar ouvindo você me recriminar, seu mal agradecido. Não vejo a hora de poder te devolver tudo isso, cada centavo do que você gastou comigo, e ir embora daqui, disse o adolescente com raiva. Dona Elizabeth chorava. Vai mesmo, você não vai fazer nenhuma falta, disse Vitório, com ódio no olhar, saindo da cozinha. Se eles soubessem como essa convivência é preciosa, como realmente cada minuto da vida não volta mais, duvido que essa noite teria terminado assim, cada um no seu canto, odiando um ao outro. Marcelo, com 17 anos, realmente achava que estaria melhor com o pai fora de sua vida. 2 dias depois, ao voltar da escola, ele teve a oportunidade de reconsiderar esse julgamento. Vitório morreu enquanto trabalhava, vítima de um infarto fulminante, sem tempo de ao menos chegar ao hospital. Nessas horas a gente percebe como a vida é maior que tudo, como tudo pode mudar a cada minuto e vai mudar. Nosso sobrenome é mudança. Você não serve para nada, não vai fazer nenhuma falta, dizia a voz, com um tom de sadismo dentro de Marcelo. Cala a boca, Marcelo respondeu em pensamento. Dizia para si mesmo que essa seria a última vez que pensaria nisso, e a voz persistia com mais força ainda. Em 1999, ele ingressou na faculdade de engenharia. Era uma boa escolha, pensava ele. Nunca mais precisaria assistir aulas de biologia na vida, dizia para si com um sorriso no rosto. Dona Elizabeth concordava com a escolha e o incentivou. Ela tinha assumido o escritório do marido. Estava se saindo bem, apesar dos inúmeros desafios que tinha que vencer para se restabelecer na atividade profissional. A primeira coisa que fez com gosto, posso dizer, foi demitir Angela. A viúva bancava forte, mas lá no fundo sentia uma saudade imensa do marido. Vai entender. Há quem diga que isso é que é gostar de sofrer. O engraçado é que o amor nunca morre de verdade. Se você buscar, lá no fundo ele continua. E isso surpreendia até Dona Elizabeth.
que às vezes se pegava pensando em tudo que teria feito diferente, caso tivesse outra chance. E como o Vitório não estava mais lá, pronto para brigar por uma conta de luz, era fácil se lembrar dos bons momentos que viveram juntos. Mas a vida segue, sempre. Marcelo escolheu a engenharia porque tinha afinidade com lógica, com os números. Em seus pensamentos, eu podia pelo menos, ver Marcelo se imaginando em um alto cargo dentro de uma empresa importantíssima, chefe poderoso, rodeado por belíssimas subordinadas, reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu brilhantismo. Como seria bom ter tudo isso? O menino nem cogitou a hipótese de estudar direito para não seguir os passos do falecido pai. Olha que engraçado. Não para ele, é claro. O que ele menos queria no mundo era ser igual ao pai. E ele foi se tornando cada vez mais parecido, adivinha com quem? Está errado almejar esse tipo de coisa na vida? Sucesso, poder, riqueza? É claro que não. Essa era a vida que tornaria Marcelo realizado? É claro que não. Mas tudo é desenvolvimento, eu sei. A mim só restou acompanhar, não tão de perto quanto eu gostaria. Foi nessa época que ele começou a se anestesiar com a bebida alcoólica. Na virada de 1999 para o tão esperado ano 2000, teve muita gente que achou que o mundo fosse acabar. Às vezes divirto-me vendo vocês, tenho que ser sincero. A cada uma, estavam todos preocupados com o que poderia acontecer. Fim do mundo, bug do milênio. O mundo inteiro estava exalando medo, com mais intensidade do que usualmente, do jeito que o diabo e a indústria farmacêutica gostam. Estava fácil de ver, mais fácil do que de costume, qual sentido as pessoas davam para a existência. Tem um colega meu que costuma dizer em momentos de descontração: as pessoas saíram da Idade Média, mas a Idade Média ainda não saiu das pessoas. Em relação aos computadores, pouca confusão foi sentida. Em relação ao planeta, bom, nem preciso dizer que não foi dessa vez que tudo virou pó. Mas também eu posso entender como saber se o mundo estará de pé amanhã, no próximo segundo, ou na virada do ano 2000? Estamos todos na superfície de um planeta que gira em torno de uma grande bola de fogo, junto com outros planetas, em algum lugar desse universo imenso. Diante desse fato, eu não me permito duvidar de nada. A noção de tempo é relativa, uma métrica humana. Então, pouca relação o fim do mundo teria com a mudança de dígitos para um novo milênio. Acho até que seria muito estranho o mundo acabar exatamente na virada para o ano 2000. Seria mais possível acabar às 3h50, horário de Brasília, de qualquer dia de 2019, por exemplo. Mas eu também pouco entendo desse mistério da existência. De qualquer forma, a virada do ano 2000 foi uma boa oportunidade para repensar a vida e a morte, o bem viver e bem morrer. Feliz de quem aproveitou. Marcelo queria mais é que tudo explodisse de uma vez. Assistiu a todos os filmes que foram produzidos oportunamente sobre o tema. Como o medo dos outros é lucrativo para quem sabe usá-lo. Marcelo não perdeu um filme catastrófico e estava ansioso para ver ao menos um asteroide caindo e acabando com a cidade inteira. À noite do dia 31, despediu-se da mãe com um abraço apertado e um beijo cheio de amor. Ela pediu a ele que passassem a virada juntos na casa de parentes, mas ele não passou. Longe da calmaria da família, foi para uma festa cheia de jovens adultos como ele, ao som de músicas extremamente altas, que para mim eram tão agradáveis quanto a sinfonia da construção de um edifício ao lado de casa, desesperadoras, angustiantes. Ele estava rodeado de amigos. Ele dançava, eles dançavam.
Ele bebia, eles bebiam. Ele fumava, eles fumavam. Marcelo resolveu que morreria em grande estilo, nas palavras dele. Perdeu a conta de quantas garotas beijou, de quantas se relacionou sexualmente de alguma forma. Teve até um flerte com outro moço. É claro que se algum dia ele for questionado sobre isso, negará até o fim, inclusive para si mesmo. Ele estava quase explodindo de tanta emoção. Queria desesperadamente sentir. Não iria morrer sem ter vivido, como dizem, sem ter vivido intensamente. Achava que aquela vidinha sem graça que tivera até os seus quase 20 anos estava longe da vida que ele merecia. Ele queria sentir. Disso ele estava certo naquele momento. Ele sentia alguma coisa pela música alta, sentia pelas drogas, sentia pelo sexo. Imagina ter o mesmo fim que seus pais tiveram? Nem morto, ele pensava, e apertava a menina contra a parede. Ele transava, eles transavam. Baco ficaria orgulhoso do nosso Marcelo.